Vamos ao papo editorial da hora do almoço. Não vai chegar os jogadores, mas fica aí um pedido deles não terem medo da cara feia do Flamengo. Mas que o resultado em si é jogar com coragem. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão. Bom almoço para todo mundo. O vascaíno vai almoçar um misto, né, de sentimentos, um pouco de ansiedade, um pouco de medo. Infelizmente, o Vasco hoje não é um Vasco que a gente aprendeu a amar, um Vasco que tinha o Flamengo como um campeonato à parte. Como eu falei, o temor não é nem perder para o Flamengo em si. É um esporte, vários resultados, vitória, derrota. Se bem que os últimos confrontos só tem sido derrota ou um empate, como foi o 1-1 do retorno no ano passado. Mas o que me tira do sério é a postura medrosa, covarde do Vasco. O primeiro tempo do jogo anterior, né, da primeira fase, perdemos de 2-0, que foi até um placar humilde, né, do volume de jogo que o Flamengo teve. Os últimos jogos, o próprio 1-1, o placar em si não mostrou o que foi o jogo, né? Anterior no primeiro turno no Brasileiro foi de 6-1. Foi uma postura medrosa, se tivesse medo da cara feia do Flamengo. Curiosamente, a última vez que eu vi o Vasco não tendo medo da cara feia do Flamengo, aliás, até também dando cara feia para eles, foi no 4-4 de 2019. O Vasco não tinha um timaço, tinha um time, vamos dizer assim, humilde, né? Foi a primeira passagem do Vanderlei Luxemburgo, o rubro-negro, conhecidamente como rubro-negro, mas um cara extremamente profissional. Ele é uma prova que no futebol não tem problema de você declarar um time que você torce, desde que você seja profissional. E justamente contra o time do coração dele, que o Vasco fez a melhor partida do Campeonato Brasileiro daquele ano, tanto que foi 4-4. E a prova que o Vasco foi um time que não teve medo da cara feia do Flamengo. O Flamengo abriu o placar com menos de 1 minuto de jogo, fez o time se abater, ficar recuado. Eu me molhei, pelo amor de Deus. O time começou a jogar. Chegou a virar o jogo ainda no primeiro tempo. E o gol lembro do Pikachu de pênalti e eu lembro que empatou o jogo, o Pikachu de pênalti foi a virada. O Flamengo virou de novo no segundo tempo, chegou a fazer 3-2, Vasco empatou 3-3, o Flamengo fez 4-3, a Flapés, minoria, já estava dando como vitória, nos acréscimos o Bama fez 4-4. Foi um jogo que não dava para cravar vencedor até que o árbitro terminasse a partida. Foi a última vez que eu vi o Vasco dando cara feia para o Flamengo, não tendo medo da cara feia deles. E ali que eu ganho, o Vanderlei Luxemburgo ganhou o meu respeito. Não só ele, como aquele time. O Ribamar
Eu vi ele no Moscate, não lembro se foi no Charla. Abraço ao Bruno. E não lembro se foi um outro Moscate, que ele falou que durante a semana o Vanderlei ficava mexendo com os brios dos jogadores, mexendo com o ego dos jogadores, justamente para a gente não ter medo da cara no Flamengo. Hoje a gente vê um Vasco respeitando demais o Flamengo. Medo de jogar contra eles e competir contra eles. O Flamengo é favorito. Economicamente falando, é uma diferença gritante, beleza? Aquele time em 2019 já era. Favoritismo em si não entra em campo. O que muda de favoritismo e outro é justamente a postura. Eu já vi times do Vasco considerado azarão vencendo o Flamengo. Já vi times do Flamengo considerados azarão vencendo o Vasco. Desculpem. E hoje não. Cabe o Fábio Carelli justamente mexer com os mesmos jogadores. O cara de São Paulo, acho que ele nem conhece a importância de um Vasco-Flamengo, já que ele, né, profissionalmente tem a história ligada ao Corinthians. Ele deve saber muito de Corinthians, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. São Paulo mas cabe a ele justamente fazer que os jogadores joguem com alma, seja na sexta, no sábado, e seja aonde for escolhido o local do jogo. Já sabemos que não vai ser São Januário, que a PM e o seu Rodrigo Terra cara que tem discriminação com o São Januário, não deixam. Clássico, com exceção do Botafogo, é considerado clássico na amizade, as duas torcidas se dão bem, mas com o Flamengo e o Fluminense não rola sem São Januário, ou vai ser no Maracanã, ou vai ser no Newton Santos, seja o local da partida, não importa. Importa é um time jogar com postura, pode até perder. Vai perder, dá na cara, dizer, não tenho medo de você. Tudo que eu peço. Se vencer, se o classificar, chegar na final do Carioca, poder quebrar essa fila, que já dura desde 2016, beleza? Eu fico pensando, os colegas botafoguenses, o meu irmão, parte de pai, o Rênio, abraço ao Rênio, é botafoguense, mas ele é nascido em 97, no melhor ano do Vasco. Né? Eu sou mais da família materna, meu pai não era apaixonado por futebol, quem me levava ao Maracanã eram os tios maternos, que eu vi o Vasco Romário, Roberto Dinamite, Tita e companhia. Foi pro lado do Vasco, meu irmão já foi pro lado do Botafogo, meu pai era botafoguense, mas não era botafoguense praticante, mas conseguiu colocar a paixão no Botafogo para o meu irmão. Ele não viu a seca do Botafogo de 21 anos sem ganhar nada. Em 89, 1-0 gol do Maurício, eu peguei um outro dia o Mauro Pavão, que é um herói vascaíno, né? Um dos últimos grandes zagueiros que o Vasco teve, depois teve o Dedé. Ele falando naquele time de 89 também do Botafogo, justamente foi numa atenção vascaíno, abraço a Flávio, ao Emerson, né? E ele falando do Mazolinho, que falou que sonhou que faria um cruzamento do gol do título. Ali não foi nem o Valdir Espinosa que mandava ele
treinar cruzamento dali. Ele falou, não, ele foi uma coisa dele mesmo, falou que ele sonhou que faria o cruzamento do gol do título ali pela direita e acabou acontecendo realmente. E desculpem, e se eles tinham esse medo que o Vasco está tendo hoje. O Vasco precisa perder. Né? Perder o medo de jogar clássicos, seja contra o Flamengo, seja contra o Fluminense. Contra o Fluminense, abre os primeiros minutos, jogou bem, abriu o placar, depois chamou o Fluminense para o seu campo, tomou uma virada. Contra o Flamengo, passou o primeiro tempo todo chamando o Flamengo para o seu campo, e ainda saiu o intervalo rezando, agradecendo ter ido para o vestiário perdendo apenas de 1-0. Então só isso, que os caras tenham Vasco, não só na camisa, como no sangue, no sábado, que independente do resultado, jogar sem medo da cara feia do Flamengo, já vai ganhar aplausos da torcida. Então, é isso, galera. Mas é claro que a gente gostaria de vencer, tirar a vantagem deles, a gente ter a vantagem do empate no segundo jogo, mas só mesmo não vai chegar os jogadores pedindo postura de baixo. Então é isso, galera. Até o boa noite com o resumo da terça-feira do Vasco. E também hoje a gente vai fazer um conteúdo de Fórmula 1, já que ontem a Mercedes individualmente lançou o seu carro. Até mais.